Agora, o que o cidadão do reino pede? Busca e bate a porta. Eu tenho que encontrar a resposta no próprio Sermão do Monte. E onde eu encontro resumidamente isso? Eu encontro nas bem-aventuranças, e eu gostaria que você voltasse lá para o capítulo 5 para você acompanhar. Quando eu olho para as bem-aventuranças, olhando para o verso 3 e o verso 4, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E depois no verso 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu encontro nessas duas primeiras bem-aventuranças a essência daquele que pede, daquele que busca e daquele que está batendo a porta, que está procurando. Quem é o cidadão do reino dos céus que vive pedindo, buscando e batendo a porta, é aquele que vive se humilhando diante de Deus, reconhecendo as suas limitações, reconhecendo que é um falido, que é um quebrado espiritualmente, que depende completamente do Senhor, e por isso ele chora por seus pecados, ele chora por suas limitações, ele chora pelos seus fracassos como crente, ele clama ao Senhor para que o fortaleça, e aí ele faz isso no presente, crendo que no futuro ele será abençoado. Observe, o homem que se humilha diante de Deus, o que ele vai receber no futuro? O reino dos céus. O homem que chora por causa dos seus pecados, o que é prometido? Ele será consolado. Mas ele tanto recebe no presente o reino dos céus, ou seja, ele já faz parte no presente do reino dos céus, como também ele anseia a entrar na plenitude do reino dos céus. O homem que chora pelos seus pecados, confessando-os diante de Deus, no presente ele também é consolado. Deus o consola dizendo: eu te perdoo, meu filho, por meio do advogado do justo, daquele que morreu por você. Mas ele sabe que um dia ele será completamente livre dos seus pecados. Ou seja, o que se humilha e o que chora pelos seus pecados, tanto é abençoado no presente, como também é abençoado no futuro. Se nós olharmos então dentro dessa lógica das bem-aventuranças, do verso 3 e o verso 4 é a essência desse que pede, desse que busca, desse que procura, que bate a porta. Então, as outras bem-aventuranças fazem sentido agora para nós entendermos. O que o cidadão do reino dos céus pede? O que o cidadão do reino dos céus busca? O que o cidadão do reino bate a porta? E aí nós olharmos aí o versos 5 em diante, por exemplo, no verso 5 fala dos mansos. O cidadão do reino dos céus quer ser manso. Te pergunto uma coisa: algum de nós aqui é manso naturalmente? Não. Eu sei que eu não sou. Você é, então você é igual a Jesus. Nenhum de nós aqui é manso. Então, quem deve me dar mansidão? É o Senhor. E como que eu busco a mansidão? Orando, pedindo, buscando. Então eu busco no Senhor a mansidão para lidar com as pessoas. E aí esse que busca a mansidão, verso 5, ele vai o quê? Herdar a terra, futuro, vai abrir-se a porta para ele, porque ele está batendo lá, vai abrir a porta para ele, ele vai herdar a terra. No verso 6, diz que é aquele que tem fome e sede de justiça. Pergunto mais uma vez, algum de nós aqui tem fome e sede de justiça naturalmente? Nenhum de nós tem fome e sede pela palavra naturalmente. Nenhum de nós tem fome e sede por Cristo naturalmente. Porque se fosse assim, seria muito fácil. Todos nós lutamos dia a dia para vivermos em santidade, viver conforme a sua vontade. E como que nós podemos ter mais e mais sede e fome de justiça? Adivinha? Orando, pedindo, buscando e batendo a porta. E aí então, a promessa é: a porta vai abrir, seremos saciados um dia. Depois, no verso 7, ele diz da misericórdia. Ele fala que o bem-aventurado é um misericordioso. Mais uma vez pergunto, algum de nós aqui é misericordioso naturalmente? Nenhum de nós. Então nós temos que ser misericordiosos com o próximo. E como que eu posso ser misericordioso para quem me ofende, para quem eu devo perdoar? Se eu orar, se eu pedir, se eu buscar, se eu bater a porta. O que vai acontecer? A porta vai se abrir um dia e eu serei
e eu alcançarei misericórdia. Está entendendo a lógica aí? Vamos continuar só para terminar? Ele diz aí no verso 8, que os bem-aventurados são os que são limpos de coração, santificação. Alguém aqui tem um coração totalmente limpo? Alguém aqui não tem pecado no coração? Eu tenho, você tem? Eu tenho certeza que você tem. Como eu tenho. E o que eu preciso fazer para lutar e para limpar meu coração dos meus pecados? Orar, pedir, buscar, bater a porta. Porque eu preciso disso o tempo todo. Pedindo, buscando e batendo a porta. E aí, se eu fizer isso, virei a Deus. Porque a porta vai se abrir, não vai? E lá no novo céu, nova terra, vai entrar alguém em pecado? Não, só os limpos de coração. Então eu vou ver, porque sem santificação, ninguém verá o Senhor, diz o autor aos Hebreus. Depois do verso 9, ele fala dos pacificadores bem-aventurados. Eu quero fazer a pergunta redundante. Alguém aqui é pacificador naturalmente? Você vive pacificando na sua casa, na sua família, no seu casamento, na igreja. Você pacifica as pessoas e pacifica o seu coração sem esforço? É lógico que não. Como é que a gente pode pacificar o coração e pacificar as pessoas? Orando, batendo, pedindo, buscando e batendo a porta. E aí esses pacificadores serão chamados filhos de Deus. Já são filhos de Deus, mas um dia serão plenamente filhos de Deus. Por quê? Porque Paulo diz que Cristo é o herdeiro e nós somos co-herdeiros com Ele. Nós herdaremos ainda, porque somos filhos de Deus. E aí o verso 10 a 12, eu vou finalizar essa parte. Ele diz que o bem-aventurado é aquele, em resumo, que suporta as perseguições por causa da justiça e por causa de Cristo. Qual de nós pode suportar perseguições por causa de Cristo? Por nossa força. Pedro achou que podia. Pedro disse que jamais negaria Jesus. Mas bastou a Jesus ser preso e torturado, e Pedro já mudou até a linguagem dele, começou até a falar palavrão, para não ser confundido com o discípulo de Jesus. Então nenhum de nós pode ser alguém que suporta perseguições por causa do Evangelho com a nossa força. E o que nós temos que fazer? Pedir, buscar e bater a porta. E assim nós teremos condições de poder suportar tudo isso.